nosso ciclo de estudos está aqui hoje, a Annelise e eu, com um prazer e uma honra imensa de receber o Marcos Lisboa, que é professor do INSPER, uma das entidades educacionais mais importantes do Brasil. Ele é um dos melhores economistas do Brasil, dos mais reconhecidos no país e internacionalmente. E nós pedimos a ele para fazer aqui uma reflexão sobre a agenda da economia e do país, do que nós devíamos estar discutindo, se estamos discutindo o que deveríamos estar discutindo. Então, sem espichar mais a introdução, eu vou passar a palavra para ele. Mil obrigados por ter vindo, Marcos, e pode engrenar uma terceira. Então, em primeiro lugar, obrigado a vocês, obrigado, Bolívar. Para mim, o Bolívar manda na minha vida, então com prazer, admiro o trabalho dele há tanto tempo. A gente vive um momento muito difícil no país, né? Quer dizer, o Brasil descolou da América Latina desde 2011. Né? Quer dizer, a América Latina sempre não andou muito bem, né, nas últimas 3 décadas. A América Latina andou sempre pior do que os demais emergentes. Mas o Brasil, pelo menos, acompanhou a América Latina nos anos 90, nos anos 2000. De 2011 para cá, o Brasil ficou para trás, né? E todo o desastre que nós temos assistido na economia, e infelizmente agora na política, é resultado único e exclusivo das nossas escolhas. O Brasil iniciou uma agenda grandiosa. Acho que o pré-sal, o sucesso dos anos 2000 subiu a cabeça e, de repente, inventamos que vamos virar a potência do universo, né? E aí começa a refinaria para cá, a refinaria para lá. O BNDES gastou 100 bilhões de dólares em subsídios. Para quê? Cadê as fábricas? O que deu certo? O país ficou mais rico? Geramos mais empregos? Passamos a crescer. Aquelas refinarias e os grandes projetos que começaram em 2009, 2010, cadê eles? O país cresceu mais em 12, 13, 14. Né? Os projetos estão paralisados, fracassaram, são mais caros que os razoáveis, gastamos dinheiro com fábricas de automóveis ineficientes, estaleiros que não param de pé. Enfim, foi de fato um retrocesso imenso, né? E não enfrentamos os problemas que o país adia enfrentar há 20 anos. Não fizemos a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, não fizemos direito no governo Lula, e aí o país quebrou. Ué, fazer o quê? Previdência e assistência social consomem 60% dos gastos públicos, né? A gente acha razoável viver num país em que a elite, nós, temos empregos formais, nos aposentamos, em média, os homens, aos 54 anos de idade, 55 anos de idade. Em nenhum lugar do mundo isso é razoável. Não se aposenta, em média, aos 54, 55 anos de idade. Qualquer lugar do mundo tem uma idade mínima. As pessoas se aposentam pelo menos com 62, 65. Antes disso, não dá, né? Pois é, no Brasil, a elite, nós, os trabalhadores do setor formal, nos aposentamos aos 54, 55 anos de idade, e os pobres, não, esses aí se aposentam com idade mínima, porque tem regra de idade mínima para os mais pobres, 65 anos. Oficiais da PM se aposentando com menos de 50 anos. A gente acha que vai dar certo o país, né? Então, esse oportunismo e populismo que dominou o debate prorrogou as reformas. E o resultado essa é a boa e a má notícia. A má notícia é que o dinheiro acabou. A boa notícia é que o dinheiro acabou. Então agora tem que enfrentar o problema. Ou não vamos enfrentar o problema? Temos que fazer. Temos que fazer. Acabou. O Rio de Janeiro não tem mais dinheiro para hospitais. O dinheiro para ciência e tecnologia acabou. Como é que os professores universitários, tão importantes, né, uma área tão relevante do país como ciência e tecnologia, ficam sem dinheiro e são contra a reforma da Previdência? Vai tirar o dinheiro da onde? Né? A gente já tem uma das cargas tributárias mais altas para país emergente. Uma previdência com regras que eu não conheço em nenhum outro lugar do mundo, né? E o país que fica para trás há 7 anos em relação à América Latina. Em relação aos demais emergentes, nós estamos atrás há 30 anos, né? E a gente estranha a crise que está. Agora, o que preocupa, Bolívar, é
Como é que esses temas não estão no debate, na campanha? Quer dizer, qual é a proposta dos principais candidatos à reforma da Previdência? Então, um candidato defende a reforma, pelo menos defende a reforma do regime próprio dos servidores, mas não fala sobre a outra. Como é que vai fazer para fechar a conta? Não faço a menor ideia. Não sei se ele sabe. Né? O outro candidato, a gente não sabe muito bem a que veio e o que defende. Ele vai defender a reforma da Previdência, não vai? O assessor fala em privatizar. Os números não param muito de pé. 1 trilhão para cá, 1 trilhão para lá. Né? Aí o candidato desmente o assessor, aí, ó. Enfim. E um país que está com uma crise grave chegando, de volta. Temos uma cabeça estatizante e não conseguimos fechar o orçamento. Não conseguimos fechar o orçamento, não discutimos vários problemas relevantes e, infelizmente, o debate é dominado pelo oportunismo mais rasteiro. Né? Não basta aumentar o investimento público, o país volta a crescer. É sempre um discurso fácil. Né? Vamos tributar uns muito ricos, né? Não tem que fazer reforma da Previdência, a gente retoma o investimento público, o país cresce. Mas nós já vimos isso antes. Não foi exatamente essa agenda do governo anterior, né? Que levou a gente ao desastre que estamos vivendo? Precisamente. E quais os pontos mais importantes que você sente que não entraram no debate? Olha, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Nossa população em idade de se aposentar cresce 3,5% a 4% ao ano. A população que trabalha cresce 0,7% ao ano. Uma diferença de 5 vezes. Né? Nós temos que viabilizar pagar as aposentadorias. Parte da receita é começar a aposentar numa idade mais próxima do que ocorre no resto do mundo. Devagarzinho convergir de 55 anos de idade para 65 anos de idade. Mas não é mudar a regra do jogo para amanhã. É ao longo de 20 anos. A cada ano aumentar em 6 meses a idade média para a aposentadoria. E isso é fundamental para resolver também o problema dos estados. Estão quebrados. Os estados não têm dinheiro para pagar remédio, para contratar novos policiais, porque gastam demasiadamente com folha de pagamentos, salários dos ativos e aposentadorias. Todos nós vamos ter que, progressivamente, nos aposentarmos mais tarde. Segundo, temos que rever diversos programas que fracassaram. As exonerações tributárias, né, os incentivos fiscais, né, que não arrecadam tributos e não geraram investimentos produtivos. Deram errado, fracassaram. Essa é uma agenda da política, não é uma agenda da economia. Quer dizer, nós, técnicos, podemos dar as opções de cardápio. Olha, o tamanho do ajuste, 300 bilhões de reais. Como é que chega lá? Tem esse caminho, tem aquele caminho. Quem vai construir, porém, o caminho, quem vai negociar as soluções é a política. Essa é a arte da política. Será necessário um presidente capaz de negociar com o Congresso, construir soluções, explicar para a sociedade, né, os custos de não fazer e por que este caminho é melhor do que aquele. Porque este grupo vai pagar um pouco mais, né, e aquele será um pouco mais protegido. Essa é uma parte da agenda. A boa notícia é que se nós conseguirmos enfrentar a agenda fiscal, o Brasil tem uma oportunidade de voltar a crescer. Né? Nós fizemos tanta bobagem nos últimos anos, foram tantas intervenções equivocadas no setor tributário, na agenda de comércio nacional, né? Que uma agenda que comece a abrir a economia para o comércio internacional, de modo que o Brasil possa se beneficiar do que melhor é feito lá fora. Uma agenda que resolva essas regras tributárias tão disfuncionais que nós temos, né? Os incentivos para investimentos improdutivos. Isso é ter uma agenda de produtividade que pode permitir ao país voltar a crescer desde que nós enfrentamos esses temas. Mas, de novo, para isso vai ser preciso ter uma liderança no Executivo que, primeiro, conheça a agenda. Parece que ninguém aí conhece. Segundo, com capacidade de negociação política. Seja capaz de convidar ao diálogo e não de afastar o diálogo. Seja capaz de negociar com o Congresso as possíveis soluções. Que consiga dialogar com o Judiciário, que às vezes parece ter perdido o rumo de casa. Né? Para isso vai precisar
de uma liderança política que consiga negociar e construir soluções para que saiamos da encrenca em que nós mesmos nos metemos. Marcos, o nome do jogo é aumentar a produtividade, certo? Aumentar a produtividade. E isso significa produzir mais com o mesmo número de pessoas. Como é que fica o emprego? Olha, acho que tem uma questão emergencial do emprego, que é o desemprego causado pela crise que o país vive desde 2011. Essa crise foi lentamente gestada, né? Não chegamos no desastre que chegamos por obra do acaso. Foi preciso muito profissionalismo para construir o estrago que o país vive, né? Uma década de decisões equivocadas tomadas pelo governo, com apoio de algumas medidas do Congresso e decisões do Judiciário, né? O problema, Murilo, é que a população brasileira está crescendo, a idade de trabalhar está crescendo 0,7% ao ano, ou menos. A nossa produtividade, há 35 anos, cresce 0,5% ao ano. Isso quer dizer que o crescimento sustentável do Brasil, não digo crescer um ano, pode crescer um ano um pouco mais, um ano e pouco. Claro, a média. Tem tantos empregados, tem tantas fábricas fechadas, o Brasil pode crescer um ano um pouco mais que isso. Mas o nosso crescimento sustentável hoje é de 1,3% ao ano. É menos de 1,5% ao ano. É isso que o Brasil hoje é capaz de crescer, né? E um país que está envelhecendo muito rapidamente, né? Nosso bônus demográfico já foi. Nós desperdiçamos as últimas 3 décadas de bônus demográfico. Quando tinha muita gente trabalhando e poucos aposentados, nós desperdiçamos. Resolvemos construir estádio de futebol, né? Vamos fazer trem-bala, vamos fazer isso, né? Crédito subsidiado para investimento que não deu certo. Jogamos fora a oportunidade. Eu acho que o que nós podemos hoje é começar com serenidade uma agenda, primeiro, de diálogo e segundo, de enfrentamento real dos problemas, sem contar a história na era da fantasia. Porque se continuar no mundo da fantasia, né, bom, tem sempre a Argentina para imitar. Anelisa, faz uma pergunta para fazer o fecho de ouro agora. Você não falou nada até agora? A minha pergunta vai ser em relação ao mercado financeiro. Como você acha que a gente vai conseguir fazer uma agenda reformista nesses candidatos mais populistas que estão acontecendo? Olha, o mercado de crédito do Brasil, infelizmente, retrocedeu. A gente conseguiu ter uma agenda de expansão do crédito com queda dos juros, né, nos anos 2000. O crédito privado no Brasil passou de 10% do PIB, um pouco mais, para 30% do PIB, sem nenhum subsídio. Pequenas reformas como consignado, patrimônio de afetação, né, alienação fiduciária, enfim, pequenos ajustes permitiram mais crédito e crédito mais barato. Na última década, andamos para trás, né? Na hora que o Brasil inventa algo como o distrato, por exemplo, o que é o distrato? Eu comprei um imóvel na planta. Aí várias pessoas resolveram comprar um imóvel na planta e a construtora fala, então não está valendo a pena, vou construir o prédio. Aí pega dinheiro emprestado dos bancos e vai construir o prédio. Aí o prédio está quase pronto. 2 anos, pouco mais, o prédio está quase pronto. Eu falo, não quero mais o apartamento, me devolve o dinheiro. Mas como? Não tem mais dinheiro. O dinheiro virou tijolo, virou vidro, virou concreto. Acabou o dinheiro. Não, eu gastei o dinheiro construindo o prédio, o apartamento que você queria. Ah, não, mas eu não quero, me arrependi. Então vende. Você comprou um carro, 2 anos depois se arrepende, o que você faz? Vende o carro. Não quero vender porque o preço do imóvel caiu. Eu quero que você me devolva o dinheiro. E o judiciário fez isso. Ele está obrigando as construtoras a devolver o dinheiro. Eu não conheço um lugar do mundo que tenha isso. E a discussão do distrato, ela não anda para frente, né? Olha, ela está andando para trás. Quer dizer, quem vai financiar hoje novos imóveis? Quem vai querer construir um novo imóvel? Como é que você vai construir um novo imóvel se amanhã o preço do imóvel cai, o comprador desiste, você tem que devolver o dinheiro, e aí? Várias empresas estão em sérias dificuldades. E você, se alguém fala assim, Marcos, qual é uma área boa para investir? Eu falo várias coisas, mas não constrói imóvel. Mas o distrato é um exemplo. Tem um outro exemplo que é o do leasing, né? Não quero aqui passar muito tempo,
Mas o leasing era um mercado de 110 bilhões de reais. Um crédito barato. Barato. Padrão Brasil, muito barato. Você iria comprar o seu carro com base no leasing. Aí começou uma discussão. Para variar, o Brasil gosta de ser oportunista. Algumas cidades falam assim, não, tem que pagar o ISS sobre o leasing na cidade onde o carro foi vendido. E aí começou essas teses. O Brasil adora isso, né? Aí alguém inventou, tinha lá a tese embaixo do braço, lei para cá, lei para lá. E aí começaram a defender que o leasing tinha que pagar o ISS onde o carro foi vendido, não onde o leasing foi concedido, que era a sede da empresa de leasing. Aí começou uma disputa judicial e aí as cidades fizeram leis para fazer a cobrança do leasing. Se tinha disputa, entrava em depósito judicial e o município podia sacar um pedaço do dinheiro, 70% mais ou menos. Tinha disputa, as operadoras de leasing depositavam o dinheiro, as prefeituras sacavam o dinheiro que estava em litígio para suas despesas, perderam. Subiu, perdeu. Aí as operadoras de leasing foram receber o dinheiro que elas tinham depositado em juízo. Não tem. Como não tem? Não gastamos. E agora? Não posso pagar. Bom, novas leis, o leasing, o ISS passou a cobrar o ISS sobre o leasing nas cidades. Mas eu tenho um carro, o carro custa 50 mil. O leasing é o financiamento desse carro. Você não cobra o ISS sobre os 50 mil. 50 mil é o valor do carro. A operação de leasing opera assim. Bom, novas disputas. Resumir. O mercado de leasing era um mercado de 110 bilhões de reais de juros baratos para comprar automóveis. Esse mercado de 110 bilhões de reais caiu para ser o mercado de 12 bilhões de reais. E hoje só beneficia grandes empresas, grandes clientes. O cidadão não tem mais acesso ao leasing. As prefeituras que tanto disputaram o ISS, agora não tem mais imposto porque não tem mais leasing. Quer dizer, o oportunismo, ele destrói. O país fica mais pobre. Essa é a agenda de produtividade. É tentar reverter. Né? Mas para isso é preciso diálogo, é preciso conversar. Né? É preciso combater o oportunismo. Né? É preciso combater essas tentativas de ser o esperto que achou uma oportunidade para morder um pedaço. O Brasil não é pobre à toa. Nós fazemos um imenso esforço para ser um país pobre. Quer dizer, a nossa agenda é voltar à seriedade, né? É retomar a seriedade que perdemos Posso fazer mais há uma um bom pergunta? tempo. Vai. Quais são as medidas que você acha que a gente deveria tomar para aumentar a iniciativa privada e o empreendedorismo? Olha, em primeiro lugar, tem que simplificar a parte tributária. O nosso sistema tributário se tornou completamente disfuncional. Acertar os impostos sobre consumo, unificá-los, acertar a base. Né? Segundo, tem que acertar a governança pública. Como é que a Receita Federal cobra impostos, audita as empresas, emite normas interpretando a regra e tem maioria no conselho que julga o caso? Você não pode ser o auditor e o juiz. Não pode. Não pode. Né? Com teses que vão mudando com o tempo, né? E multas. Né? Quantas empresas desistiram do Brasil nos últimos anos? Várias empresas fecharam, falaram assim, olha, no Brasil não trabalho mais. Quantos bancos foram embora? Quantas empresas pequenas, médias e grandes desistiram do Brasil? Porque é muito difícil você explicar essa confusão tributária que o país vive. Não dá para não saber qual é a regra do jogo. Né? A norma muda. Né? E não dá para o auditor que multa a empresa depois ter um bônus pela multa que ele aplicou, pela autuação que ele fez. Não pode. Né? Não conheço nenhuma prática no mundo em que auditor é remunerado, né, proporcionalmente às autuações que ele fez. Isso gera um conflito de interesses. Né? A parte tributária do Brasil é urgente. Não dá. Né? E parte do problema tributário vem exatamente do problema fiscal. Os estados não têm dinheiro para pagar a conta, aí corre atrás de uma tese nova, inventa uma ideia nova para arrecadar mais.
mas isso torna o país mais pobre. Abrir a economia é outra parte da agenda. E uma agenda de eficiência do Estado. O nosso Estado, vamos reconhecer, ele é caro. E os serviços que ele presta não estão à altura do quanto que ele arrecada da sociedade. A gente não pode gastar 6% do PIB brasileiro com educação e ter uma educação pior do que países emergentes que gastam 4%. Como é que a gente gasta 6% e tem resultados piores do que países que gastam 4%? Tem uma coisa de errado. Perfeito. Marco, muito obrigado. Foi muito útil a sua fala. Um chamado à desinfantilização do país, né? Vamos retomar a seriedade e trabalhar com a cabeça em vez de com o fígado. Muitíssimo obrigado por ter vindo e tenho certeza que os assinantes do nosso ciclo vão ficar muito contentes. Obrigado a vocês pelo convite.